Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a Aliança no Sinai. O nosso guia de estudos hoje traz um texto que vale a pena aqui ser mencionado, do livro Patriarcas e Profetas, na página 334, que é um dos textos que servem como base para o estudo de hoje, que diz assim: durante o cativeiro no Egito, muitos israelitas haviam perdido em grande parte o conhecimento da lei de Deus e misturaram seus preceitos com os costumes e tradições pagãos. Deus os levou ao Sinai e ali, com a sua própria voz, declarou a sua lei. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O estudo dessa semana foi realmente esclarecedor, no sentido de poder mostrar que a que a aliança que o Senhor Deus estabeleceu com Israel lá no Sinai não foi uma aliança baseada na lei, diferentemente da aliança que ele estabeleceria com a igreja no Novo Testamento, baseado na graça. Algumas pessoas querem fazer essa dicotomia, essa divisão, essa separação entre as duas alianças, mencionando que a aliança com Israel foi uma aliança ruim, que foi baseada na lei, e a aliança do Novo Testamento é baseada na graça. Mas nenhuma das alianças que o Senhor Deus fez com a humanidade foi baseada em méritos. Todas elas, a base da maneira como o Senhor Deus lida com o ser humano é a graça. Nós podemos ver que logo depois que o pecado entrou no nosso planeta, o Senhor Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios de animais. E o sacrifício do cordeiro que era realizado é um sacrifício que apontava para Cristo Jesus, que morreria em favor da humanidade. Se isso não é graça, então eu não sei o que é graça. A graça é exatamente o ato da parte de Deus de nos aceitar, apesar de não merecermos, e de pagar o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Esse mesmo pecado que você cometeu hoje, Cristo Jesus já pagou por ele na cruz do Calvário. Toda a culpa que os nossos pecados exigiam que nós pagássemos, e o salário do pecado é a morte, foi pago em Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele por isso. A aliança de Deus, portanto, com Israel no Sinai foi uma aliança baseada na graça. É tanto que vimos que os capítulos 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do livro de Êxodo vão mostrar o momento em que Israel chega lá no Monte Sinai, eles se acampam no Monte Sinai, haviam feito algo em torno de 2 meses de caminhada, passaram acampados na Península do Sinai algo em torno de 2 anos, enquanto o Senhor Deus os organizava como nação. O texto que lemos hoje como base, que é o texto do livro Patriarcas e Profetas na página 334, nos mostra a razão pela qual o Senhor Deus teve que dizer a sua lei ponto por ponto para Israel. Estamos falando de uma nação, de um povo que havia passado 230 anos no cativeiro. 230 anos como escravos, não eram senhores de si mesmos. Os princípios da lei de Deus haviam se perdido. E você tem que analisar, quando você analisa ali o livro de Gênesis, por exemplo, que todos, absolutamente todos os mandamentos do Senhor Deus são encontrados, diluídos nos diversos relatos a partir de Gênesis, dentro do livro de Gênesis. O que significa que a lei de Deus já existia antes que o Senhor Deus levasse o seu povo até a Península do Sinai. Nós não temos tempo para fazer esse estudo, mas se você pegar o livro de Gênesis e der uma olhada lá, todos os princípios que Moisés recebeu da parte de Deus para entregar para o povo já apareciam na história do povo sagrado de Deus. Mas por que o Senhor Deus teve que dizer mandamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Por quê? E tantas outras leis foram dadas ao povo enquanto nação? Por uma razão simples. Eles haviam se afastado tanto do caminho do Senhor Deus que o Senhor Deus teve que agora ser específico com eles. Amigos, precisamos levar em consideração, se lermos o livro de Levíticos, por exemplo, com muita atenção, nós vamos perceber que o Senhor Deus teve que ensinar o básico para eles. Desde relações interpessoais. Deus teve que dizer para esse povo que era a sua nação que eles não deveriam praticar, por exemplo, sexo com animais. Está lá em Levíticos, nas leis que o Senhor deu. Deus teve que ser específico com eles, mencionando
que eles deveriam respeitar a propriedade do seu próximo, que não deveriam tomar aquilo que era do seu próximo. Deus teve que ser, se você ler, analisar com cuidado todas as leis que foram dadas ali por Deus, falando sobre alimentação, falando sobre relações com o próximo, relação com Deus, sobre a adoração, o Senhor Deus teve que pegar um povo que viveu, que estava vivendo na obscuridade e ao mesmo tempo nas trevas, porque tinham misturado o conhecimento do Deus verdadeiro com a teologia egípcia, que era totalmente baseada dentro dos méritos da pessoa. O indivíduo ia até os deuses e ele tinha que merecer, tinha que fazer coisas para que os deuses o aceitassem e pudessem dar a sua bênção. Eles estão trazendo toda essa carga teológica junto com eles. E Deus agora precisa ser específico. Agora veja, uma coisa é dizer que Deus está tentando erguer uma nação, um povo, cerca de 2 milhões de indivíduos que estão saindo da escravidão e que estão entrando agora numa outra terra e que Deus quer fazer deles uma nação de sacerdotes para poderem ministrar em favor de todas as nações. Uma coisa é Deus pegar esse pessoal e Deus dizer para eles assim, gente, a gente tem que dar uma levantadinha aqui no nível de vocês enquanto povo, ok? Vocês estão vivendo muito lá embaixo. Está faltando para vocês a base de tudo. Base nos relacionamentos, base no casamento, base na educação de filhos, base nos negócios que vocês fazem com os outros, base no trato com o seu semelhante, o respeito entre vocês. Tudo isso Deus trabalhou com eles através das leis. Deus está tentando elevá-los. Esse é um aspecto. Mas antes que Deus fizesse isso tudo, Deus deixou bem claro para eles. Eu sou o Senhor que tirou vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Eu os trouxe com asas como de águia. Nessa semana analisamos tudo isso. O Senhor Deus, ele salvou primeiro a nação, ele libertou a nação, ele perdoou a nação. E uma vez que isso aconteceu, ele deu a eles leis que fariam com que eles saíssem de uma situação de trevas morais e espirituais e se tornassem um padrão que pudesse ser seguido por outros, se tornassem exemplo para as outras nações. Ora, não é exatamente isso que Deus espera de nós enquanto igreja? Se você pega uma pessoa que se entregou a Cristo Jesus, fez salvo pela graça, passou pela experiência do novo nascimento em Cristo Jesus e continua vivendo sem qualquer tipo de compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus, você vai dizer, não, esse indivíduo é uma falácia, essa conversão dele não aconteceu, não houve uma mudança de vida. Você entende que qualquer denominação cristã que você for hoje, você vai reparar que existe um padrão de moral que é exigido daqueles que se entregaram a Cristo. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que quando você vai a Cristo, você é nova criatura. O Espírito de Deus passa a viver dentro de você e ele te leva a viver os princípios da palavra de Deus. Se você roubava, não rouba mais. Se você era um indivíduo cheio de vícios, não é mais. Uma coisa é o cristão tropeçar em determinado momento e cair no pecado. Outra é viver de forma aberta no pecado. Foi exatamente a mesma coisa que Deus fez com Israel. O Senhor Deus os livrou, o Senhor os salvou e agora deu a eles um padrão para que eles pudessem viver. Claro que tudo isso seria também mediante o poder e a força do Espírito Santo do Senhor. Então você repara que, na verdade, não foi uma coisa nova que Deus fez ali. E o que Deus fez com a igreja também não foi uma coisa nova. Foram simplesmente momentos diferentes, com ênfases diferentes, com necessidades diferentes, e por isso o Senhor Deus teve que ser mais específico em alguns momentos em relação a algumas coisas. Mas a grande questão que se coloca aqui é que a salvação sempre, em todas as alianças, na aliança de Deus com Adão, salvação pela graça. Aliança de Deus com Noé, salvação pela graça. Na aliança de Deus com Abraão, salvação pela graça. Na aliança de Deus com Israel, salvação pela graça. E na aliança de Deus com a igreja, veremos, salvação pela graça. No caso de Adão, haviam princípios morais que ele deveria seguir? Claro que sim. Dê uma olhada no livro de Gênesis, você vai encontrar diluído ali os mandamentos do Senhor. Na experiência de Noé, ele também não tinha que obedecer? Claro que tinha. Se ele não construísse a arca e se não entrasse lá dentro, ele morreria. Com Abraão, não haviam também leis, regras que ele deveria seguir? Claro que sim. Nem sempre ele as seguiu. Mas que elas haviam.
E com Israel não foi diferente, e com a igreja também não é diferente. Você compreende que a aliança é a mesma, só que em momentos diferentes, com circunstâncias diferentes, e ela teve que ser aplicada de forma diferente. Mas o Deus, que é o mesmo, respeita as pessoas e o tempo em que elas vivem. E ele adapta a maneira de poder se aproximar dos seus filhos para que eles entendam que a salvação é pela graça mediante a fé. Uma vez que você passa por essa experiência, o Espírito de Deus entra na tua vida, no teu coração, e começa a se transformar de dentro para fora, escrevendo a lei de Deus no seu coração e na sua mente. Esse é o grande propósito de Deus para Adão, Noé, Abraão, Israel e para você e para mim hoje. Vamos orar pedindo a Deus para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que a salvação é pela graça mediante a fé. Muito obrigado porque não é por obras, porque senão, nesse momento, todos nós já estaríamos perdidos. Ajuda-nos, Pai, a experimentarmos a Tua graça mais uma vez hoje. E dá-nos do Teu Espírito para sermos transformados, passarmos pela experiência da santificação em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?